Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de contabilidade. Nessa nós vamos fazer a correção do nosso exercício com ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Bom, o exercício, como todos os outros, ele começa explicando que uma empresa foi criada, a sociedade empresária com 2 empreendedores, e na letra A nós já temos ali então a primeira operação, que é a integralização do capital social. Isso ocorre por meio de depósito bancário com conta única dos sócios no valor de R$100 mil cada. Assim como nos outros exercícios, a gente continua resolvendo utilizando o nosso livro diário, depois a gente vai fazer a utilização do nosso livro razão e, por fim, vamos então ao balanço patrimonial e também a DRE. Na primeira operação, muito simples, origem, capital social, assim como nós já vimos nos outros exercícios, e débito banco, para poder explicar então de como surgiu o patrimônio da empresa e onde é que a empresa então destinou este recurso. Crédito, capital social, débito, banco. Nas operações da letra B e também da letra C, nós temos meio que um processo repetido, porque nos dois casos é a compra de um veículo, depois o imóvel, mas os dois são imobilizados e mesmo que cada um deles tenha o seu próprio valor, as duas operações acontecem à vista, Isso significa que o recurso vai sair do banco. Então, já adiantando aqui, operação número 2, compra do veículo, R$12 mil. Crédito banco, débito veículo, no mesmo valor. E operação número 3, logo na sequência, crédito banco também, ou seja, à vista, a compra deste imóvel e o débito é o próprio imóvel no valor de R$45 mil. O exercício ele começa a ficar um pouquinho diferente das atividades anteriores no momento que a gente tem compra e venda de mercadoria. Por quê? Agora nós vamos utilizar então a apuração do ICMS, como nós podemos ver aqui na letra D. Houve a compra de mercadorias para revenda no valor de R$10 mil à vista com ICMS incluso. A primeira coisa que nós precisamos saber é qual é a alíquota do ICMS. Então eu já deixei para vocês aqui, junto com a tabela de depreciação acumulada, logo abaixo nós temos a tabela do ICMS. A alíquota de compra e venda será sempre a mesma, de 17%, para que a gente possa simplificar o processo. Então vamos lá para o livro diário. Então, antes da gente começar pelo débito e crédito, nós precisamos realizar uma pequena continha para identificar qual é o valor do próprio imposto. Como é que a gente faz isso? O valor da compra, R$10 mil, a alíquota de 17%, logo nós temos então um ICMS a recuperar de R$ 1.700. Como vocês podem ver, eu fiz uma multiplicação simples de um pelo outro para encontrar o valor do imposto no momento da compra. Isso significa dizer que esse ICMS a recuperar ele está dentro daquele valor que nós pagamos ao nosso fornecedor de mercadoria. Então, isso nos ajuda a entender como funciona esse débito e crédito na operação de compra quando a gente tem o ICMS incluso, ou seja, por dentro. Nós temos ali a retirada do dinheiro do banco, R$10 mil. Só que esses R$10 mil, eles são divididos, Uma parte é o nosso estoque, que é justamente a diferença entre o imposto e o valor pago. Como vocês podem ver, a gente encontrou o valor do imposto, R$ 1.700 de ICMS a recuperar, e ele fica a débito. Junto com ele, nós temos o estoque, que é essa diferença. Então, R$ 8.300 é o que, na verdade, veio de mercadoria quando a gente pagou os R$10 mil. Por quê? Porque como o imposto está incluso, ele diminui do valor total da nota, digamos assim, Então, aqui o raciocínio é basicamente esse. Uma vez que a gente encontrou o valor do ICMS a recuperar, faz a diferença e o que sobrar ali dentro do que foi pago, 10 mil menos 1.700, a gente encontra então o valor real da mercadoria que veio para o nosso estoque. Isso precisa ser separado porque a gente vai utilizar o ICMS e o estoque em momentos diferentes. Então, o ICMS a recuperar, na visão da empresa, ele é um direito, ou seja, nós vamos utilizar esse direito futuramente, no momento que a gente fizer a venda. E o estoque, ele é o conjunto de mercadorias que verdadeiramente veio para a empresa. Vocês estão observando, assim como a gente aprendeu naquele primeiro exemplo, faz a separação. Um débito estoque e um débito ICMS a recuperar. Os dois juntos representam aquilo que foi pago, que é o crédito banco no valor total. Ok? Então, a partir daqui, a gente tem agora a operação de venda de mercadoria no dia 15 de janeiro, onde nós temos toda a mercadoria sendo vendida, e isso é interessante para a gente saber sempre por conta do nosso CMV, senão a gente teria que utilizar um método de controle de estoque, definir o valor do CMV para saber quanto que saiu. Aqui não precisa porque a gente está utilizando sempre a venda de toda a mercadoria em estoque, ou seja, tudo que eu comprei é tudo que eu vendi. Então, o custo da mercadoria vendida é aquilo que eu comprei.
Aqui o valor que está sendo colocado é de 16 mil em relação à receita e inclui também o ICMS. Como eu disse antes, né, a alíquota de compra é também a mesma alíquota de venda, 17%. Então vamos dar uma olhada como que fica isso no livro diário. No lançamento da venda, como eu já expliquei para vocês, nós temos algumas etapas. A primeira delas é o reconhecimento da receita, que significa nada mais nada menos do que a entrada de recursos para a empresa. Então eu tenho um crédito receita com venda e um débito banco, que é onde a empresa destina esse dinheiro, né? Ela recebe do cliente depois de realizada a venda e guarda esse dinheiro lá no banco. Numa outra etapa, a gente faz a baixa do estoque. E aqui é importante ter definido então aquele valor do estoque. Como vocês estão vendo, a gente está com 8.300 no lançamento, porque aqui nós lançamos apenas o valor da mercadoria, né? Sem considerar o ICMS por enquanto. Então, nesse momento aqui, a baixa do estoque é de 8.300, que é justamente aquilo que nós tínhamos em estoque anteriormente. Como houve a circulação de mercadorias, isso significa que eu vou ter um imposto a pagar, esse ICMS a pagar, como nós vamos chamar. Então agora a gente vai para o lançamento 7. E a primeira coisa que a gente precisa fazer nele é, assim como na hora da compra, definir o valor do imposto. Então nós vamos lá para o ladinho para ver. O valor da venda foi 16 mil reais. Quanto que é a alíquota que eu estou pagando de imposto? 17%. Então isso é o que eu tenho que pagar para o governo. R$ 2.720 de ICMS a pagar. Encontrei o valor, faço o lançamento, crédito ICMS a pagar, débito despesa com ICMS. Aqui eu já deixei separado para vocês poderem observar, o ICMS a pagar é uma conta do passivo circulante. Lá no nosso balanço patrimonial é onde ele vai aparecer, dentro do passivo circulante. O que significa isso? Que ele é uma conta patrimonial. Ele representa uma obrigação de curto prazo dentro do patrimônio da empresa. Em contrapartida, nós precisamos registrar como débito a despesa com o ICMS, que é uma conta de resultado. É uma das contas que nós utilizamos tanto na RE, para apuração do resultado do exercício, depois nós demonstramos na DRE para poder identificar qual foi o resultado, se foi lucro, se foi prejuízo, assim como a gente já viu nos exercícios anteriores. Então, se eu tenho um ICMS a pagar, eu vou ter a contrapartida dele, que é uma despesa com ICMS. E o valor igual a 2.720. Então, esse seria o montante de recurso que nós teremos que pagar de imposto para o governo. Porém, assim como eu já expliquei para vocês também na aula anterior, nós temos a operação de abatimento. É aquele momento em que a empresa vai utilizar. Lembra quando a gente fez a compra da mercadoria? Nós tínhamos lá ICMS a recuperar de R$ 1.700. Isso é importante ser lembrado, porque se eu tenho esse direito, eu já paguei esse valor e veio menos mercadoria do que eu acabei pagando, né? Eu gastei 10 mil, veio só 8.300, então o restante foi justamente o imposto. Como eu já paguei uma parte desse imposto, eu vou fazer esse abatimento agora, ou essa compensação de crédito. E para fazer isso, basta que a gente inverta os lançamentos. Então, por exemplo, aqui, na criação do razonete desse ICMS a pagar, a gente creditou ele, representando uma obrigação. No abatimento, a gente vai fazer o inverso. Eu vou debitar ICMS a pagar e vou creditar ICMS a recuperar. Então, só para a gente dar uma olhadinha, as operações envolvidas aqui, vamos ver como que isso fica representado num razonete. Vamos dar uma olhada aqui, primeiro no razonete do ICMS a recuperar. Então tá aqui, lançamento 4, a gente tinha criado o nosso direito, né? Qual foi a operação 4? É aquela da compra. Debitamos ICMS a recuperar, como vocês estão vendo aqui. No lançamento 8, a gente fez justamente o inverso. A gente utilizou este crédito, né? Estão vendo aqui, crédito ICMS a recuperar, e este razonete ficou, portanto, com saldo zerado. A gente fez isso justamente para poder fazer o abatimento. Lançamento 8, no crédito ICMS a recuperar e no débito ICMS a pagar. Para que o ICMS a pagar ficasse com uma diferença. Então, nós temos aqui, lançamento 7, a criação da obrigação da empresa, ou seja, eu deveria pagar 2.720 de imposto por conta do valor vendido, mas eu não vou precisar pagar tudo isso. Eu vou fazer o abatimento dos 1.700 que eu já gastei na hora que eu fiz a compra. Então, na verdade, nesta operação, eu vou precisar recolher para o governo apenas a diferença, né? O R$ 1.020 que estão aqui como saldo final no razonete.
Então, esse processo é o abatimento ou a compensação de crédito. O razonete nos ajuda a ver essa movimentação e o saldo final de cada uma das contas. Executado esse processo, débito ICMS a pagar, crédito ICMS a recuperar, eu passo então a continuar o exercício. Como não existem outras operações, agora nós podemos encerrar o mês. E para fazer o encerramento do mês, a primeira coisa é observar: a empresa possui algum tipo de imobilizado? Sim, ela comprou um veículo e ela comprou um imóvel. Então, como nós já aprendemos, a existência desses tipos de bens, que são os bens tangíveis, fazem naturalmente com que a empresa tenha algum tipo de despesa. Essa despesa nós estamos chamando de despesa com depreciação, que é aquele desgaste que os dois imobilizados vão ter. Então, depreciação acumulada do veículo no crédito, depreciação acumulada do imóvel também no crédito. A soma dos dois representa a nossa despesa com depreciação. Então, aqui só para mostrar mais uma vez, a gente calcula isso a partir do valor de cada um deles dividido pela vida útil, né? Então, está aqui, depreciação acumulada do veículo. Eu tenho lá o meu veículo por R$12.000 quando a gente fez a compra, dividido por 60. Assim como a gente tem aqui no exercício, 5 anos de vida útil vezes 12, né, que a gente quer a depreciação mensal, então eu tenho 60 meses. Os 12.000 dividido por 60 meses nos dá uma depreciação de R$200. O mesmo para o imóvel, então totalizando 350. Nesse momento aqui, marcado em amarelo, né, quando a gente já lançou a depreciação, nós entramos então para a apuração do resultado do exercício. Assim como eu falei nos exercícios anteriores, né, nos exemplos, eu recomendo que vocês parem por aqui o livro diário e depois deixem um espacinho, né, no caderno, enfim, no Excel se for fazer, e depois volta para poder terminar o processo. Por quê? Porque muita gente se confunde, né, nesse momento ou não sabe exatamente por onde começar. Mas a primeira coisa, assim como a gente viu, é zerar as contas de receita e depois zerar as contas de despesa, para, portanto, zerar a RE encontrando o lucro ou prejuízo. Então, se você quiser fazer dessa maneira, pausa aqui por enquanto, vai lá para o livro Razão e começa a montar ele todo do zero. Faz todos os razonetes, faz toda a movimentação, o débito em cada um dos lançamentos, o crédito de cada um dos lançamentos e, por fim, você vai ter os razonetes. Então aqui já está tudo feito para adiantar um pouco o processo. Mas como vocês podem ver, eu deixei marcado aqui. Nossa receita com venda de mercadoria foi zerada graças ao lançamento 10, que é justamente o processo da RE, estão vendo? Então débito receita, R$16.000, crédito RE, também R$16.000. O mesmo zeramento acontece com a despesa chamada de CMV, a despesa com depreciação, como a gente já tinha feito, e também com a despesa com o ICMS. Mas o fundamento, o raciocínio lógico é o mesmo, tá? A receita com venda de mercadoria e as despesas precisam ser zeradas. Todas elas acabam vindo para a nossa apuração do resultado do exercício. Por fim, a gente encontra então o lucro ou prejuízo, que vai ser a diferença, né, do maior para o menor. Como vocês estão vendo aqui, está tudo lançado separado, para que a gente possa encontrar o lucro deste período, do mês de janeiro. E aí abre o razonete da conta lucros acumulados para poder lançar no balanço patrimonial. Então, para montar o balanço, continua a mesma sistemática. De um lado, a coluna do ativo, bens e direitos, e do outro, o passivo, né? Lembrando que tudo isso aqui é montado de acordo com os próprios razonetes. Então, primeiro a gente vai lá, faz o razonete do banco, lança as operações. Com o saldo final, a gente pega apenas esse saldo final e transporta para o balanço patrimonial. Eu deixei aqui de novo, né, o estoque, agora o ICMS a recuperar, para que vocês pudessem ver onde é que eles se encaixariam, correto? Mas não é necessário, já que os dois estão com saldo zerado. É interessante a gente pensar que, por exemplo, se eu tivesse comprado mercadoria e não tivesse vendido, meu estoque teria algum saldo, então ele teria que vir junto no balanço patrimonial. O ICMS a recuperar a mesma coisa, porque eu não teria utilizado aquele valor até então. Bom, aqui não modificou muita coisa, é importante não esquecer, né, do ativo não circulante, com as depreciações respectivas aqui de cada um dos bens imobilizados, para que a gente possa encontrar o total. E aí, mais uma vez, você faz as subsomas, né, primeiro do ativo circulante, tudo que está dentro deste grupo, ou seja, banco, estoque, ICMS a recuperar, e depois o ativo não circulante, que neste caso tem ainda um subgrupo chamado imobilizado, que é composto pelo veículo, a sua depreciação, o imóvel, a sua depreciação, respectivamente.
Então, saldo final, total do ativo, 205.650. A mesma lógica vai acontecer no passivo, só que pensando nas obrigações da empresa. Então, agora a gente tem uma continha a pagar, né? O ICMS a pagar, porque ele ficou com saldo final. Como a gente pode ver aqui no razonete, eu deveria pagar ao governo R$ 2.720, porém, com a operação de abatimento de R$ 1.700, a gente conseguiu chegar ao saldo final de R$ 1.020. Este é o valor que vem para o balanço no finalzinho ou no fechamento do mês. Passivo circulante é uma obrigação e é de curto prazo, porque o ICMS, se a gente continuasse as operações da empresa no mês de fevereiro, por exemplo, nós teríamos então o pagamento dele no mês de fevereiro, ou seja, é de curto prazo, de acordo com esse raciocínio. Passivo não circulante está zerado, porque a gente não tem nenhuma obrigação de longo prazo, não foi feito nenhum empréstimo, não foi feito nenhum financiamento, né, que ultrapasse aí os 12 meses no mínimo, pela regra que a gente está utilizando, e o patrimônio líquido também continua igual. A gente tem o capital social somado ao lucro do período, totalizando então o passivo, esses três grandes grupos, 1.020 do passivo circulante, passivo não circulante 0 e o patrimônio líquido composto por 204.630. Total do ativo igual ao total do passivo significa que o balanço patrimonial está correto. E aí, para finalizar, a demonstração do resultado do exercício, como a gente já viu nos exercícios anteriores também, é receita menos as despesas. Então, receita operacional bruta, nós temos aqui R$ 16.000, que é tudo aquilo que foi vendido pela empresa. Houve, neste momento, uma despesa com ICMS, que é um tipo de dedução. Então, nós temos aqui a receita operacional líquida, R$ 13.000. E assim sucessivamente naquele efeito cascata, até que a gente encontre o resultado líquido do exercício, né, que neste caso é semelhante ao nosso lucro. Logo mais abaixo eu deixei esse modelo, né, da DRE simplificada apenas para que vocês se atentem ao conceito. Muito comumente vocês vão ver diferentes tipos de DRE, mas seguindo sempre essa estrutura. Tem que ter a receita, tem que ter as despesas e precisa obrigatoriamente apresentar ou representar de alguma maneira qual foi o resultado líquido daquele período. Então, não precisa fazer as duas, escolhe uma dessas duas formas aqui, a que você achar mais fácil ou mais interessante, e aí automaticamente você vai encontrar o resultado líquido do exercício. É importante lembrar que essas duas demonstrações, tanto o balanço quanto a DRE, elas servem para que a gente possa fazer uma leitura de como está a situação da empresa. Então, eu quero saber como está o patrimônio, eu vou observar o balanço patrimonial. Eu quero saber como está o resultado da empresa num sentido mais econômico, né, mais financeiro de certa maneira também, eu vou observar a minha demonstração do resultado do exercício e não somente o caixa ou o banco da empresa, por exemplo. Então, cada uma delas com a sua função, com a sua proposta. No exercício, o que nos pede é a apresentação do livro diário, do livro razão, do balanço e da DRE, assim como anteriormente em todas as outras atividades. E como vocês podem ver, a gente fez todo o livro diário, incluindo o lançamento de lucro ou prejuízo. Fizemos todos os razonetes de acordo com a movimentação do livro diário, né? Ou seja, tudo que estava aqui foi passado para o livro razão e apenas os saldos finais deste livro razão ou dos razonetes foi organizado na forma de um balanço patrimonial ou na forma de uma demonstração do resultado. De toda forma, o exercício continua simples, como vocês estão vendo, é uma operação de compra e venda e agora incluindo o ICMS para a gente começar com esse básico e ir avançando aos poucos. Espero que tenha ficado compreensível, estou à disposição, desejo aí bons estudos a todos vocês, agradeço a paciência até aqui e qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Um grande abraço e até a próxima.